Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos novamente a esse ambiente virtual de aprendizagem. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante na endodontia, que é o traumatismo dentário. Como é um assunto bastante amplo, nós dividiremos essa aula em 3 partes. A primeira parte nós vamos colocar os conceitos de traumatismo dentário, as suas implicações, a avaliação minuciosa e apresentar as diferentes classificações para esses traumatismos dentários. Na segunda parte, nós iremos ver as lesões que acometem os tecidos moles e os tecidos mineralizados e a polpa, dando aspectos ao diagnóstico e o tratamento. E na terceira parte, nós iremos ver o diagnóstico e tratamento das lesões que acometem os tecidos de sustentação dentário. Bons estudos e nos vemos lá! Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente virtual de aprendizagem. Hoje falando de um assunto bastante importante dentro do contexto da endodontia e do contexto das situações de urgência, que é o traumatismo dentário. Nessa primeira aula, falaremos sobre as definições de traumatismo dentário, a avaliação clínica e as formas de classificação. Como objetivo da presente aula de hoje, nós vamos definir o que é traumatismo dentário e as suas possíveis implicações, conhecer os aspectos necessários para se avaliar de forma minuciosa uma situação de traumatismo e conhecer as diferentes classificações do traumatismo dentário. Como referência para o estudo da presente aula e dos assuntos das aulas posteriores de traumatismo dentário, colocamos como referência o livro do professor Hélio Pereira Lopes, da 4ª edição, e o livro do professor Carlos Estrela como leitura complementar. Então, na biblioteca virtual, vocês podem encontrar o livro do professor Hélio Pereira Lopes, Endodontia, Biologia e Técnica, da 4ª edição, e no capítulo 23, está os aspectos de traumatismo dentário, do qual a gente vai comentar nas 3 próximas aulas. A presente aula também está embasada cientificamente no livro Ciência Endodôntica, capítulo 19, escrito pela professora Maria Ilma e pela professora Juliana Vilela Bastos, também sobre esse assunto de traumatismo dentário. Então, as lesões traumáticas, ou seja, os traumatismos dentários, têm representado um desafio muito grande e frequente na clínica odontológica. E devido à sua natureza aguda, elas devem ser consideradas como uma situação de urgência. E alguns estudos clínicos eles têm apontado que essas lesões representam uma das causas mais comuns de procura no serviço de pronto atendimento. Então, a gente conhecer, a gente saber diagnosticar e saber tratar essas situações faz-se fundamental nas situações de hoje. Então, o que seria o traumatismo dentário? Se a gente pegar por definição no dicionário, a palavra traumatismo pode ser definida como um conjunto de perturbações do organismo resultante de uma causa externa, ferimentos, choque, ou, no sentido figurado, traumatismo como um forte abalo físico e moral. E, mais especificamente, de acordo com o professor Andreassen, o significado de traumatismo dentário pode ser definido como uma agressão térmica, química ou mecânica sofrida pelo dente e estruturas adjacentes, cujo grau, a magnitude, supera a resistência encontrada nos tecidos ósseos e dentários, sendo que a sua extensão tem relação direta com a intensidade, com o tipo e com a duração. Então, nesse sentido, alguns fatores podem ser predisponentes a uma situação de traumatismo, ou seja, levar a um maior risco de traumatismo, como um overjet acentuado, uma mordida cruzada une ou bilateral, uma protrusão dos incisivos, um prognatismo mandibular, uma situação, às vezes, de paciente muito obeso, podem levar a causas predisponentes a esses traumatismos dentários. Além disso, práticas esportivas, também esportes radicais sem a devida proteção, pode ser fator causador de um traumatismo dentário.
não somente a prática de ciclismo, mas outros esportes radicais, karatê, judô, do qual exige-se às vezes o uso de um protetor bucal para evitar essas situações. Mas mesmo assim, nós podemos citar outras situações como queda acidental, acidentes de trânsito, violência, às vezes dentro de casa, violência doméstica. Tudo são fatores que podem levar a essas agressões aos tecidos moles, aos tecidos de sustentação e aos tecidos mineralizados. E quando a gente fala desse assunto de traumatismo dentário, a gente pode ver quando as situações ocorrem, os danos são enormes. Porque nós podemos ter um dano de origem psicológica, né? Um dano moral, físico, não somente físico, mas moral e psicológico. Nós podemos ter, às vezes, um comprometimento até maior, um dano neurológico, né? E um dano às estruturas dentárias. Então, nesse sentido, o que é necessário, o que se deve avaliar, né, para a gente saber diagnosticar bem um traumatismo dentário? Inicialmente, uma boa anamnese. Então, no atendimento de urgência, o profissional deve coletar um conjunto de informações, né, subjetivas, clínicas, radiográficas, que permite identificar os vários componentes da lesão, para depois definir as terapêuticas necessárias. Então, essa investigação minuciosa, ela é fundamental no sentido da gente propor um tratamento. E na ficha endodôntica de vocês têm lá, na primeira parte, a história dentária, a anamnese, né? E uma pequena pergunta, já sofreu traumatismo dentário? Sim ou não? No caso do paciente relatar que já sofreu ou que já chega numa situação para você que ocorreu o traumatismo há pouco tempo, né? Algumas perguntas faz-se necessária. Onde ocorreu? Né? Para a gente saber se houve contaminação, localizou os fragmentos ou o dente avulsionou, por exemplo. Né? Como ocorreu? De que forma? Qual foi a direção desse trauma, do impacto? Qual foi o padrão desse traumatismo? E por último, o fator tempo, né? Para a gente ver qual que é a melhor escolha do tratamento. Então essas perguntas mais direcionadas, onde, como e quando, ela é extremamente necessária para a gente chegar a uma condição de diagnóstico adequada. Onde houve a contaminação? Será que ocorreu uma avulsão e caiu num ambiente, de terra ou ambiente de um asfalto, num piso liso? Aonde deles, para a gente avaliar esse grau de contaminação? E é importante também a gente ver a questão do fator tempo, porque o fator tempo entre a ocorrência do traumatismo e o primeiro atendimento tem influência direta no prognóstico. Então, quanto mais rápido o paciente procurar o profissional frente às situações de urgência, melhor seria o prognóstico. Mais à frente, na terceira parte da aula, vocês vão ver as questões da avulsão dentária a gente vai discutir muito essa questão do fator tempo. Né? Quanto mais demorar, maiores são as consequências de danos, né? e de menores chances de sobrevida desse dente. Então, o exame clínico também é fundamental. Além da anamnese bem direcionada, o exame clínico ele é fundamental, né? Do qual a gente avalia se houve agressão nos tecidos moles, né? E se houve agressão, a profundidade dessa lesão, se houve a presença de corpos estranhos que estão nessa mucosa, se houve uma avaliação, é necessário uma avaliação neurológica, se for o caso, por um acompanhamento médico. Então, o paciente relatar persistências de alguns sintomas, como vômitos, confusão mental, sangramento, náuseas, dores de cabeça permanentes, é necessário uma avaliação neurológica com um neurocirurgião, né, para avaliar essa condição. E avaliar também os tecidos avaliação se houve mobilidade, direção, né, axial, se houve rompimento do feixe vasculo-nervoso ou fratura óssea, fratura desse processo alveolar. Em alguns casos, o teste de vitalidade pulpar, mas podem ser, dependendo das circunstâncias, inconclusivos frente a algumas situações. Então, esse grau e magnitude desse trauma, né,
pode levar à exposição, né, de tecidos mineralizados e da polpa, aqui um caso extraído do site Dental Trauma Guide, né, que pode ter havido uma fratura envolvendo esmalte, dentina e polpa. Então é fundamental o direcionamento dessa anamnese, no sentido de descobrir o seguinte: houve lesões de tecido mole? E aí na segunda parte desse assunto, nós vamos falar sobre as lesões que acometem os tecidos moles. Além disso, houve traumatismo, lesões traumáticas acometendo os tecidos mineralizados e a polpa, o esmalte, dentina e a polpa, ou somente o esmalte, dentina, ou os três, né? E os tecidos de sustentação do dente. Houve deslocamento, houve avulsão desse dente. Então, é importante a gente saber avaliar cada uma dessas entidades, né? Às vezes a gente pode se deparar com a situação de urgência, do qual envolve tanto os tecidos moles, tanto os tecidos mineralizados e a polpa, quanto os tecidos de sustentação. Nós podemos ter os três combinados. Então, o exame radiográfico também é um exame complementar, uma vez realizado uma boa anamnese, um bom exame físico intrabucal. O exame radiográfico é um exame complementar para a gente avaliar alguns aspectos. O grau de risogênese, né? Houve um traumatismo dentário, e o grau de risogênese desse dente. Houve fraturas radiculares, fraturas ósseas, fraturas, lesões das estruturas de suporte, né? Houve deslocamento. Então, nesse exame radiográfico, é necessário fazer uma radiografia de boa qualidade e avaliar. Aqui, por exemplo, um exemplo extraído do livro do professor Estrela, Endodontic Science 2009, que mostra um exemplo de um dente com risogênese incompleta. Então, a gente avaliar se, às vezes, houve um traumatismo, um dente com risogênese incompleta, eu vou ter um tipo de conduta, ou, às vezes, se você tiver uma risogênese completa, a conduta, dependendo da circunstância, parte para um outro aspecto terapêutico. É importante a gente avaliar esse contexto. Da mesma forma, a presença de houve ou não fraturas radiculares. E em que nível está essa fratura radicular? Em nível cervical, médio, apical? E as condutas terapêuticas frente a essa situação de fraturas radiculares. Dependendo da circunstância, somente a fratura radicular em si deve ser analisada de uma forma bem criteriosa, porque às vezes não é necessário extrair o dente em função disso. Aqui um exemplo clínico do qual houve uma estabilização, uma formação de um tecido fibroso nessa linha de fratura e foi oportunizado concluir o tratamento endodôntico com trocas de medicação intracanal e o dente permanece ainda em função. Da mesma forma, o exame radiográfico, além de algumas características, dá para a gente avaliar se as lesões de estrutura de suporte. Então, houve exposição dentinária, e se houve exposição da dentina, houve agressão na polpa, e de forma a gente corroborar com essas situações. Então é fundamental a gente saber olhar bem, ter um olhar minucioso dessas características num preenchimento da anamnese, para depois a gente classificar esses traumatismos dentários. Ou seja, eles podem ser classificados quanto aos tecidos moles, ele tem um tipo de classificação. Quanto aos tecidos de sustentação, se esse traumatismo dentário envolveu agressões aos tecidos de sustentação, como o osso alveolar, como o ligamento periodontal e o cemento, e os tecidos mineralizados à polpa. Então nós temos diferentes tipos de classificação para esses traumatismos dentários. Então nós podemos ter uma classificação envolvendo os tecidos mineralizados, né, e a polpa, do qual a gente tem a fratura incompleta do esmalte, fratura de esmalte e dentina, fratura coronária complicada, ou seja, aquela que envolve esmalte, dentina e polpa, a fratura corono-radicular não complicada, a fratura corono-radicular complicada, ou seja, que houve envolvimento do espaço biológico, e a fratura radicular propriamente dita. Por outro lado, nós podemos classificar também esses traumatismos quando a gente avalia os tecidos periodontais e os tecidos de sustentação desse dente em concussão,
subluxação, luxação extrusiva, luxação lateral, luxação intrusiva e a avulsão. Então, eu posso classificar quando eu avalio os tecidos mineralizados à polpa de uma forma, aí tem uma classificação, e quando eu avalio se houve danos dos tecidos periodontais, os tecidos de sustentação do dente, eu classifico de uma outra maneira. Lembrando que esses traumatismos podem ser combinados. Então eu posso ter um exemplo, um tipo de traumatismo que envolveu esmalte, dentina e polpa, também chamado de fratura complicada, né? que pode ter havido um deslocamento do dente, ou seja, uma luxação lateral associada. Então eu classificaria das duas maneiras. Quando eu avalio os tecidos mineralizados e a polpa, eu classifico ele como fratura coronária complicada, que envolveu um deslocamento, por exemplo. E aí eu classifico, dependendo das circunstâncias, nós vamos ver mais a fundo na segunda parte desse assunto, como que a gente classifica cada uma dessas entidades inerentes aos tecidos mineralizados e à polpa e aos tecidos periodontais e de sustentação. Bom, espero ter ajudado, bons estudos e vamos depois para a próxima parte que a gente vai discutir esses aspectos dos tecidos moles e dos tecidos mineralizados e a polpa. Grande abraço a todos e até a próxima.